Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Eu fico muito feliz de saber que você está aí do outro lado da telinha assistindo mais um vídeo e, por que não dizer, sendo também abençoado com as mensagens que eu coloco aqui. Muito obrigado, você que já me acompanha já há um tempinho e que volta e meia sempre vem aqui deixar o seu comentário abençoado. Se você está chegando agora, ok? Se ainda não é inscrito, a gente sempre faz aquele pedido, não é mesmo? De você se inscrever, deixar o seu joinha e também o teu comentário aqui embaixo, porque além de essas coisas contribuírem com o canal, eu também vou saber que você esteve por aqui, certinho? Pessoal, às vezes eu demoro um pouquinho chegar no seu comentário, tá? Correria da vida, como todos nós temos, que você também deve ter, ok? No meu caso, eu trabalho o dia todo, à noite eu faço faculdade, tenho igreja, tenho família, então tem muita atividade, todos nós temos, né? Qual é a tua correria? Compartilhe conosco aqui, se você quiser e se você puder, é claro, né? Mas uma hora eu vou chegar no teu comentário e eu vou lá te agradecer, certinho? Eu quero aproveitar também que eu estou nesse momento aqui de bate-papo com você, agradecendo a alguns amigos. Eu gostaria de agradecer, em especial, alguns amigos que, além de contribuírem com esse canal, como você está fazendo agora assistindo, mas também foram lá no canal da Igreja Cristã Moriá. É aquilo que eu costumo dizer, o canal da Igreja Cristã Moriá é um canal institucional que é administrado por mim, né, e por outros irmãos. O objetivo, obviamente, é que você possa ir lá, participar dos cultos quando possível, não é mesmo? E também ser abençoado com as mensagens dos cultos transmitidos lá pelo canal da Igreja Cristã Moriá. Então, sempre que possível, né? E se você puder participar dos cultos lá, nós agradecemos. E quando não possível, os cultos estão sempre gravados e disponíveis lá. Quando eu ver o teu comentário, eu mesmo pessoalmente vou lá no seu canal te agradecer pela tua presença, ok? Então eu gostaria de agradecer a minha amiga Érica do canal Érica Pereira Oficial, um canal abençoado, gosto muito da Érica. Também quero agradecer o canal Lições Bíblicas com Rose. Obrigado, Rose, estou aqui te agradecendo. Também o canal do meu amigo Doraci Correia. Doraci, obrigado, viu? Também agradeço o canal da missionária Natália Santos Oficial. Obrigado, Natália. O canal da Natália também interessante, tem alguns vídeos lá interessantes, dela cantando os hinos da harpa e outros. Deus continue abençoando tua vida, assim como todos esses que eu estou aqui mencionando, e você também que está aí me acompanhando, ok? Também agradeço a Belquis do canal Santos, Belquis Santos de Tudo Um Pouco. Obrigado, Belquis. O canal Cristão Guerreiro e a minha amiga Pastora Helena do canal Pastora Helena Almeida. A Pastora Helena também tem um canal muito bom. Gosto de acompanhar a Pastora Helena. É uma bênção, viu? Obrigado, pastor, e assim como todos esses amigos aqui que eu citei, ok? Agora, pessoal, tratando do assunto de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho do vídeo da pregação que eu fiz lá na Igreja Cristã Moriá, certo? Só que eu não vou colocar aqui toda a pregação, vou colocar um pedacinho só. Esse é um tema para nós muito caro, muito importante para nós cristãos. Nós acreditamos na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, só que eu não vou compartilhar aqui porque é uma mensagem que eu considero uma mensagem muito séria, assim como todas as outras que eu já coloquei aqui, mas essa eu vou compartilhar um pedacinho só. Caso você queira continuar vendo toda a mensagem e se você sentir esse desejo, o link dessa pregação está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você vai ser direcionado lá para o link do culto que eu preguei essa mensagem, ok? Muito obrigado, então vamos ao vídeo. Amém, queridos? Glória a Deus! Eu quero convidar vocês, se nós perdermos tempo, porque o tempo hoje está escasso, abrirem vossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. O tema da mensagem de hoje é algumas considerações sobre a volta de Jesus. Essa mensagem me tocou o coração nesse dia, né, de manhã e tarde,
Eu gostaria de brevemente ler com vocês. Na verdade, o meu trabalho hoje vai ser ler com vocês alguns versículos, porque a Bíblia por si só, ela já é perfeita, ela já é completa e ela já fala. Amém? Glória a Deus. Só que antes de nós lermos, como nós vamos ler vários grupos de versículos, permita que eu ore por essa palavra, para que Deus continue a falar aos nossos corações. Você que está de casa, abra a tua Bíblia aí também, se for possível. Se não estiver acompanhando o celular, pega a Bíblia de papel, né, porque ela ainda é muito útil. Amém? Pai, nós queremos render graças ao teu nome por esse tempo e pela tua palavra que agora será lida, Senhor. A minha oração não é nenhuma outra, a não ser que tu fales, ó Deus eterno, aos nossos corações nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Oi, glória a Jesus. Livro de 1 Pedro, então, a partir do versículo 1. Bom, essa segunda epístola, ela é muito interessante, nós já vamos ler, porque, na verdade, nós temos que a autoria da segunda epístola de Pedro é do próprio apóstolo Pedro, né, um dos apóstolos de Jesus, que nós conhecemos muito bem nas Sagradas Escrituras. E a segunda epístola de Pedro, ela tem uma coisa muito interessante para nós, que ele tem o objetivo, na verdade, de nos alertar quanto à segunda vinda de Cristo. A data da escrita da carta de 2 Pedro, na verdade, ela é um pouco incerta. Alguns acreditam que ela foi escrita antes do ano 68 depois de Cristo, que mais ou menos foi o ano que o apóstolo Pedro veio a óbito, morreu, na verdade, entre o ano 67 e 68 depois de Cristo. Então, alguns acreditam que a carta ela é datada a partir do ano 65, talvez 65, 66 ou 67, que foi que o apóstolo escreveu a segunda epístola. Há alguns problemas que, no primeiro momento, nós podemos observar que o apóstolo está tratando aqui. Alguns estavam sendo persuadidos, e nós vamos perceber isso nos versículos que vamos ler. Alguns irmãos da igreja, e talvez o apóstolo escreveu a carta para a igreja que estava na região da Ásia. Então, algum desses irmãos estava sendo persuadido ou estava tendo a tua fé sendo confrontada por alguns falsos mestres. Inclusive, o apóstolo Pedro vai deixar claro isso na carta. Alguns falsos mestres que estavam indagando aos irmãos em relação à volta de Jesus, porque eles estavam falando que o próprio Jesus não viria mais, ou até mesmo que os irmãos estavam crendo em uma coisa que talvez sequer aconteceria, e alguns vão usar o argumento que a terra, as coisas estavam do mesmo jeito, as coisas estavam seguindo um curso normal. Então, alguns desses irmãos estavam sendo confrontados por conta desse falso ensinamento em relação à volta de Jesus. Então, o apóstolo Pedro escreve essa segunda epístola. Nós cremos que a autoria é do apóstolo Pedro, alertando a igreja e dando algumas instruções e algumas observações quanto à volta de Cristo. E é muito importante que nós façamos menção desse texto nesse dia e nesta noite, porque estamos vivendo, e aí é muito comum, ou pelo menos é uma fala muito usual na igreja de Cristo, não só no Brasil, mas no mundo, de que há uma percepção que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E quando a igreja de Cristo se levanta para poder anunciar e para poder falar que estamos vivendo os últimos dias, alguns, na verdade, debocham quanto a essa esperança da igreja e quanto a essa convicção da igreja. E começam alguns até a citar alguns tantos outros que nos trouxeram profecias que, na verdade, profecias que não vieram do Senhor, porque a Bíblia diz que quanto ao dia e quanto à hora, essas coisas estavam reservadas somente em secreto a Deus Pai, somente Ele sabe o dia e a hora.
Alguns então profetizaram que no ano de 2000 não passariam, e outros vão dizer e vão dar data, na primavera disso, na primavera de tal ano, 2022 será o último ano, e alguns vão dando essas datas, irmãos e irmãs, e isso torna motivo de chacota daqueles que querem, muitas vezes, zombarem da igreja. Só que eles esquecem, inclusive o apóstolo vai falar isso, eles esquecem que pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. É essa introdução, é esse entendimento que nós precisamos ter quando nós estamos lendo a segunda epístola de Pedro. Por isso, eu quero convidar vocês a nós começarmos lendo a partir do versículo 1, se possível, permaneça com a sua Bíblia aberta, que talvez a gente leia o capítulo todo, se for possível. Vamos ler, no primeiro momento, o capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente, o quê? Esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como de mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, diz ele, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo vai nos falar algo parecido quanto essa questão de algumas pessoas, como elas se portariam nos últimos dias. Ele vai dizer para nós, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9, ele diz assim, não precisam abrir, permaneçam aí em 2 Pedro, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores de Deus, tendo, irmãos e irmãs, forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. E aí o apóstolo Paulo continua falando em 2 Timóteo sobre a característica dos últimos dias. E nós não precisamos ir além para perceber, queridos, que o que o apóstolo Paulo está falando, e agora o que Pedro está ratificando, quanto à postura de alguns não crentes, quanto aos últimos dias, é verdade. Aliás, nós vemos muitos aí afora, sem um amor, pai matando filhos, filhos matando pai, uma falta de fé. A própria Bíblia vai nos dizer, irmãos e irmãs, que naqueles dias o amor de muitos se esfriaria. Então nós temos uma testificação, dados esses acontecimentos, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo dias em que as próprias pessoas estão perdendo o domínio de si, estão perdendo o amor ao próximo, e Paulo vai dar uma lista enorme de posturas, de pessoas que não servem ao Senhor, e que essas pessoas agirão nos últimos dias. Infelizmente, embora nós cristãos precisamos manter o bom caráter de Cristo, mas infelizmente essas pessoas, muitas vezes, a postura delas nos contamina. Não adianta a gente falar, isso é fulano, isso é beltrano. Não, irmãos e irmãs, a maldade do coração dessas pessoas sem Cristo também nos atinge. Nós também somos de alguma maneira impactados por essa maldade e pelo crescimento da falta de fé entre as pessoas. Então o apóstolo Pedro está dizendo algumas posturas em relação aos últimos dias. Só que o apóstolo Pedro não está somente alertando quanto, queridos irmãos, quanto à postura de algumas pessoas, mas ele está dizendo que ele escreve também essa carta
com a finalidade de quê? De relembrar as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus que foi pregada por Pedro, pelos apóstolos. A palavra do Senhor, então ele está dizendo, eu vos escrevo para vos trazer o quê? A lembrança, a memória. É aquilo que um dia eu preguei aqui com os irmãos, quanto à questão da necessidade de nós trazermos à lembrança a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, em Romanos capítulo 12, versículo 2, é o apóstolo Paulo que está falando isso, ele está dizendo que nós precisamos ser levados à obediência de Cristo pela renovação da nossa mente, e a renovação da nossa mente passa por trazer a palavra de Deus. O salmista Davi diz que ele pregou no seu coração a palavra da lei de Deus, para que ele não se desviasse da palavra do Senhor. Então nós precisamos trazer à memória a palavra de Deus. Lamentações, o profeta vai escrever em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E o que me traz esperança é a palavra de Deus. Quando a igreja do Senhor abandona a prática da palavra de Deus, a igreja do Senhor começa a viver dias desesperançosos. Porque o que nos traz a esperança da volta de Cristo, o que nos traz a esperança de que Ele é fiel para fazer o nosso tempo, o que nos traz a esperança de que um dia Ele há de voltar nas nuvens é a palavra de Deus. Precisamos então despertar um insight, precisamos então despertar algo na nossa mente que faz com que nós tenhamos o hábito de ter a palavra de Deus como regras de fé todos os dias da nossa vida. Porque é a palavra de Deus que nos alimenta e é a palavra de Deus que vai nos sustentar nesses últimos dias. A Bíblia está dizendo, irmãos e irmãs, que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Só pode ouvir a voz quem conhece o tom da voz dele. E a igreja do Senhor só conhece a voz do noivo, porque ela está embasada na palavra e sabe como o noivo age. E sabe qual é a postura do noivo. E outra parte do texto está dizendo, olha, naqueles últimos dias virá muitos falsos profetas, e alguns dirão, aqui está o Cristo, lá está o Cristo, venha. E ele está dizendo, não, irmãos e irmãs, aqueles que são ovelhas do Senhor, ouve a sua voz. E a palavra de Deus será o antídoto em nossas vidas, para que nós não sejamos enredados por essas falsas doutrinas, para que nós não sejamos enredados por essas falsas profecias. Um tempo atrás aí, um certo profeta, soltou uma profecia aí de que tal dia seria um dia de calamidade sobre a terra, que as pessoas não deveriam sair tal hora do dia, deveriam ficar em suas casas, e quem batesse na porta das suas casas não deveria se abrir, porque as trevas iam pairar sobre a terra, e que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo outro, e tal, e seria a volta de Jesus, e etc, etc. Irmãos e irmãs, quantas e quantas pessoas foram levadas por essas profecias? Quantas e quantas pessoas foram, e na verdade se propagou de uma maneira assim muito esquisita, porque estava em tudo quanto é canto essa profecia. As pessoas foram de alguma maneira contaminadas por esse tipo de palavra. Só que quem tem a palavra de Deus entende e sabe que o dia da volta de Cristo pertence somente ao Senhor. Não caia nessa ladainha de que Cristo vai voltar tal dia, tal data, ou na qual estação, na primavera, ou naquilo outro, na Páscoa. Não, irmãos. Nós não precisamos dessas profecias, nós precisamos tão somente da palavra de Deus. Que bênção, não é mesmo? Então, nós cremos na volta de Jesus. Só que, infelizmente, ao longo do tempo, algumas pessoas quiseram datar, colocar datas, e isso não é bíblico. A Bíblia diz que isso está reservado para Deus. Mas nós cremos que Jesus vai voltar. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, se sentiu o desejo de continuar acompanhando, como eu disse lá na abertura do vídeo,
está aqui embaixo o link que vai te direcionar diretamente para o dia desse culto lá no canal da Igreja Cristã Moriá. Muito obrigado pela tua companhia, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e eu te espero no próximo vídeo, ok? Muito obrigado. Tchau, pessoal!